O que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. 7h48, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E nosso papo com o deputado federal Vladimir Garotinho. Mais uma vez, a Luiz Abreu Barbosa. Com a bola. Então, Vladimir, Fred esteve aqui há cerca de 3 semanas. Falou, só para repetir para o ouvinte que está sintonizando agora o programa, ou botando agora no Facebook, o streaming, falou que foi uma celeuma que mobilizou, parou o município de dezembro até a retomada da vida parlamentar, né? Que foi o orçamento. O Campos ficou um tempo sem orçamento, que é algo meio sui generis também. Enfim, era um impasse ali com o G8 da percentual de remanejamento do prefeito. Eu, antes de sair de férias, eu saí de férias no final do ano, eu falei com você, falei com pessoas do seu grupo, e você me falou, e pessoas do seu grupo falaram que vocês eram contra, né, os 10% que queriam o G8. Sai com esse impasse, quer dizer, só para lembrar, remanejamento do orçamento ali, percentual do orçamento, foi 50% nos 8 anos Rosinha, foi 30% nos 3 primeiros anos Rafael, e o outro queria baixar para 10%. Acabou fazendo um acordo, o governo e a oposição, o grupo ao qual você pertence, aprovaram 20%, inclusive racharam o G8. Né? E Fred falou aqui no Folha no Ar, assim que eu voltei de férias, que foi numa conversa com você, pessoalmente com você. Como é que foi isso, enfim... Como é que foi desde o início? Aloysio, isso não foi uma aliança com o governo municipal. Não existe aliança entre situação e oposição. Isso foi um entendimento de que a cidade precisava aprovar um orçamento para não ficar travada. Por que precisava aprovar um orçamento? O prefeito pode governar com o orçamento do ano anterior de forma provisória? Até pode. Porém, ele só pode fazer despesas que estavam previstas no orçamento do ano anterior, se ele fosse usar o orçamento do ano anterior. Mas aí, vou dar um exemplo simplório aqui. Fica travado. Fica travado. Por exemplo, por quê? O próprio recurso que eu arrumei para Irmãos da Solidariedade e para o Abrigo João Viana... Isso está aqui no bloco anterior. Como não estava no orçamento do ano anterior, que ele teria que usar agora de forma emergencial, ele não poderia pagar a essas instituições. Então, assim, não é saudável para a cidade que se fique sem o orçamento. A questão se é 10, se é 20, se é 30 ou se é 50, isso é questão de confiança. Né? Se a Câmara confia no Executivo, ela dá uma margem de remanejamento maior. Se ela não confia no Executivo, ela dá uma margem de remanejamento menor. Só que 10% não vamos dizer assim, para usar uma palavra um pouco mais branda, não é correto. Porque o governo precisa de margem de remanejamento. Ele às vezes pensou que ia gastar X com transporte, acaba vendo que gastou menos ou que gastou mais e vai precisar tirar de outro lugar para poder complementar. Isso é normal. Isso faz parte da administração pública. Uma margem mínima de remanejamento. Caso ultrapasse a margem mínima que a Câmara autorizou, ele tem que ir lá na Câmara e, olha, eu vou ter que ultrapassar por isso e isso e pedir autorização. Então, assim, como havia esse impasse e o G8, que sempre fez parte do governo, o G8 sempre foi situação, sempre foi. Estava criando uma dificuldade e o orçamento precisava ser aprovado, o Fred realmente me ligou, falou assim, deputado, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Fred, eu tenho uma relação cordial com ele, não tenho problema pessoal nenhum com ele, nossas diferenças são políticas. Me explicou a situação, eu reuni os vereadores de oposição, falei, gente, o presidente me ligou, eu concordo com ele, eu já tinha dito para algumas pessoas que 10% era muito pouco realmente de margem
remanejamento, porque depois que o G8 foi derrotado nessa questão, ele começou a espalhar uma mentira pela cidade. Vereadores dão a Rafael não sei quantos milhões para usar como quiser. Não é nada disso. E não é que ele vai usar como quiser. Ele vai poder remanejar dentro do seu orçamento um recurso para poder cobrir, de repente, uma despesa que não estava prevista. É simplesmente isso. E é normal, todo governo tem isso. Como o próprio Aloysio falou, a margem do governo da Rosélia é de 50%. Porque a Câmara confiava no Executivo e deu a ela 50%. Então eu disse aos vereadores, gente, olha só, o Fred me ligou, eu concordo que 10% é muito pouco, nós não fechamos em 20%. Eu pedi aos vereadores que fossem até Fred conversar. A ligação só saiu de uma conversa entre Fred e Álvaro Oliveira. E eu reuni os 5 vereadores de oposição, que são ligados a mim. Gente, nós precisamos resolver esse impasse. A cidade não pode ficar parada por briga política. Então, não foi aliança, foi uma questão de entendimento que a cidade não podia ficar parada. Reuniu os 5 vereadores, eles foram até o Fred, conversaram, de início eles propuseram 15%, e depois lá no entendimento entre eles, entre o Fred e o Álvaro, se chegaram nos 20%, eles me ligaram e falaram, chegamos em 20%, porque nós não confiamos no governo, segundo palavras dos 5 vereadores. Nós não confiamos no governo a ponto de dar ele os 30% que ele quer, mas também entendemos que se ficar nesse impasse de 10%, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então fizeram uma emenda, acho que foi emenda de plenário, se eu não estiver enganado, porque eu não acompanhei de perto, foi uma questão interna que eles resolveram, e aprovaram 20% e o orçamento destravou. Então, assim, foi basicamente isso. Não tem aliança com o governo, nem aliança com o Fred Machado. Tem um entendimento que para a cidade era saudável que se fizesse isso, e foi feito. Porque eu acho que, independente de diferença política, Luiz, as pessoas precisam conversar, né? Essa é uma crítica, inclusive, que eu faço ao prefeito Rafael, porque eu me coloquei à disposição dele desde o primeiro dia do meu mandato. O famoso ofício 001. Coloquei desde o primeiro dia do meu mandato à disposição. Agora, quando o Marcão assumiu, eu fiz a mesma coisa com o Marcão. Falei, Marcão, conta comigo aqui. Se tiver alguma dificuldade, me procura. Eu estou aqui há mais tempo, eu conheço alguns caminhos, mas a opção de não procurar é deles. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam conversar. As diferenças políticas nós vamos resolver na eleição, né? Eu tenho críticas ao governo, críticas às vezes contundentes ao governo, mas eu estou aqui para ajudar a minha cidade. Às vezes? Eu não sou um cara de muito embate, né? Eu sou um cara que faço crítica. Eu faço crítica pontual, contundente, porque eu não concordo com o modelo de gestão que está aí. Por exemplo, o Marco Antônio leu aqui uma matéria que está na capa da Folha hoje, que a prefeitura está buscando novas receitas para poder equilibrar o orçamento com a queda dos royalties. Eu li essa matéria na manhã de hoje, na internet. Eu não sei em que planeta aquelas pessoas que deram a entrevista estão vivendo, porque elas dizem na entrevista que não houve aumento de impostos e de taxas. Como não houve? Que a prefeitura está buscando novas receitas a partir do reajuste de cobrar, de melhor cobrança. Ué, mas aumentou a taxa de iluminação, aumentou a taxa de coleta de lixo, aumentou o IPTU. Está escrito na matéria. Eu li hoje de manhã antes de vir para cá. Eu fiquei assim, esse pessoal está vivendo em que planeta? Só para eles que não aumentou, porque para a cidade inteira aumentou. Então a arrecadação não sobe de uma hora para outra. Pode ter tido uma arrumação do tipo de cobrança, mas claro que houve aumento de impostos e taxas. É evidente que houve. Então, assim, eu faço crítica. Mas se tiver que sentar para conversar, para ajudar a cidade, eu já disse que pode contar comigo. Mas se não querem procurar, é um direito deles que é válido, né? Cada um tem a sua forma de A entrevista de Fred foi 15 de janeiro aqui. Eu estava preocupando aqui, Marco, no Folha no Ar, 15 de janeiro. Foi. Então, só para encerrar esse assunto, que foi bastante republicano. Não, mas eu queria ainda insistir um pouco nesse assunto. Antes de sair de férias, pedi 15 dias, né, entre dezembro e janeiro, eu conversei contigo, conversei também com pessoas do seu grupo. O líder do G8, o vereador Igor Pereira, chegou a procurar você 2 vezes, né? E falou, e você teria usado, queria que se confirmasse se usou ou não, uma expressão forte, que você acharia esse 10% uma, abre aspas, distorção da Câmara, fecha aspas. Isso não foi palavra minha. Não foi palavra minha. Eu disse que o vereador Igor Pereira me procurou, não foi por causa de orçamento. Tá? O vereador Igor Pereira, ele é politicamente ligado ao deputado Hugo Leal, que foi quem me levou para o PSD, inclusive. Sim. É uma pessoa que foi secretário do meu pai, foi secretário da minha mãe, pessoa que eu tenho muita relação em Brasília. Então a minha conversa com o Igor era política.
Mas ficou meio atritado aí com você depois do negócio da bancada ali do Gurgel, né? Ele ficou meio... Do Gurgel, como assim? Quando assumiu a liderança da bancada, ele ficou meio... Não houve. Tanto que na emenda da UF ele só entrou no final, não, né? Eu posso te afirmar que não houve. Por quê? Porque quando eu assinei um documento, foi um documento... Foi nem com você, foi com Clarissa. Exato. Então não foi o atrito... É o mesmo grupo. Não, mas não é a mesma pessoa. A gente pode fazer parte do mesmo grupo, mas cada pessoa é uma pessoa. O Hugo teve um atrito ali com a minha irmã. Minha irmã é minha irmã, eu sou eu. Eu me dou muito bem Ela com é Fluminense, você é Flamengo. Inclusive, eu vou, junto com o Hugo Leal, numa audiência na Petrobras agora, no próximo dia 14, para tratar sobre o heliporto de Campos. Eu e o Hugo Leal nos damos muito bem, graças a Deus. Vamos botar aí, Hugo. Então, eu tive duas conversas políticas com o Hugo para tratar sobre política, porque o Hugo Leal é do PSD, do meu partido. O Hugo me pediu para conversar com o Igor sobre uma possível vinda dele para o PSD. Igor é homem de Guléu. Então a gente conversou algumas vezes, conversamos sobre política, só que política ela é muito mais do que uma filiação partidária. Se eu estava numa conversa política com o vereador Igor Pereira, era para que a gente tivesse um entendimento político e que não se fizesse movimentos políticos desconexos. Né? Se a gente está tendo uma conversa política, as coisas precisam ter um mínimo de entendimento político. Quando ele começou a fazer movimentos políticos completamente desconexos daquilo que a gente já havia começado uma conversa, a gente não fechou nada, a gente não deu palavra um para o outro, tive uma conversa em andamento, eu achei que, pelos movimentos desconexos com a conversa que a gente estava tendo, que ele começou a fazer, que não ia andar. A nossa conversa não ia andar. E eu avisei isso ao Hugo Leal. Falei, Hugo, você me pediu para conversar comigo. Tive com ele 2 vezes, conversamos, mas os movimentos dele são contrários a conversa que a gente teve. Então, eu vou deixar o barco andar. E o barco andou e tá todo mundo vendo hoje que ele tá ligado ao Caio Viana. Tá tirando foto, tá andando no calçadão, enfim. Eu só acho engraçado, Aloysio, porque o tal G8, que agora parece que virou G5... G5, depois da votação virou G5. Ele já foi G0, ele participou do governo esse tempo todo. Né? Ele foi governo o tempo todo, aprovou tudo que o prefeito quis, se aproveitou da votação do orçamento para tentar criar um clima difícil com o governo e agora está tentando se afastar do governo para fugir do desgaste. Pura e simplesmente por uma questão eleitoral que se aproxima. Pura e simplesmente. Mas se eles são realmente oposição ao governo, tem uma CPI da saúde pedida há um tempão e eles não assinam. Então assinem. A saúde das cidades está um caos. O ano passado foi gasto com saúde, segundo o orçamento do município, 800 milhões com saúde. 800 milhões de um orçamento de 1 bi e 800 foi o que executou ano passado. Então assim, são oposição, G8? Assine a CPI. Não adianta ficar fazendo um teatro político para mostrar que é o que não é. Porque eles foram governo até ontem. Aí agora, por causa da proximidade com o período eleitoral, eles se afastam, criam um clima, e tentaram conversar comigo também. O G8 tentou conversar comigo. Só que eu estava tendo um encaminhamento político que eles preferiram fazer diferente. É um direito, cada um faz o que quer. Você acha que o G8 fechou com o Caio ou só uma coisa só de Igor? Não, o G8 está fechado com o Caio através de Rodrigo Bacelar. O G8 não, porque agora virou G5. Né? Quando houve esse rastro do G8, 3 vereadores se desligaram desse grupo, recompuseram com o governo. O terceiro foi quem? Eu não lembro de cabeça aqui. Recompuseram com o governo e esse G5 que sobrou se aproximou do deputado Rodrigo Bacelar, que hoje é o principal articulador da campanha de Caio Viana. Então, hoje esse G5 está ligado ao deputado Rodrigo, que está ligado ao deputado Caio. Então, assim... Deputado Caio? Deputado Caio, não, desculpa. É o candidato aí, pré-candidato a prefeito, Caio Viana. Então, assim, são oposição mesmo? O maior problema da cidade de hoje chama-se saúde, embolado ali com o transporte. Tem um pedido de CPI com 5 assinaturas, faltam 4. Eles são 5, assinem. Mostrem que são oposição. Mas, infelizmente, é um teatro eleitoral que muitas vezes acontece. A gente tem que saber que o jogo político também tem disso, mas a população precisa saber claramente qual é a posição deles. Só isso que eu acho. Deixa eu colocar uma coisinha. Tá aproveitando isso que Vladimir está falando. Vladimir, você acha que hoje, com as coisas... antigamente as pessoas dependiam somente da televisão e do jornal para ficar sabendo. Hoje em dia, as notícias se espalham de forma rápida, geral, assustadora. Viral, realmente.
Claro que muitas mentiras e muitas verdades, porque isso faz Esse parte. é um perigo. Mas, exatamente. É o perigo da nossa democracia. É como disse, não sei se foi a Luísa ou se foi o Arnaldo aqui, que é um negócio sensacional. Teve um jornalista que falou assim: eu estou postando isso aqui, não sei se é verdade. Então, para que posta? Quer dizer, o jornalista ele tem a obrigação de checar. Não. Mas acho que foi o Arnaldo que falou. Então não devia ter postado, se você não sabe. Não, eu acho que essa é uma obrigação de qualquer pessoa que reposta alguma coisa na rede social. Com o advento da rede dá uma social, checada. a sua opinião que você coloca ali, ela é vista por todo mundo. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa que tende a concordar com a sua opinião replica aquilo como se fosse verdade. Isso é um perigo. É o fenômeno da bolha, né? É uma bolha. É. Vamos supor que a Aloysio, que é um cara inteligente e muito influente, ele tem a coluna dele de jornalista e ele tem o blog Opiniões, que é a opinião dele. Não é isso, Luiz? Sim. Então, se ele postar alguma coisa no blog Opiniões e que alguma pessoa ler aquilo e tiver o mesmo entendimento que ele, a pessoa vai replicar aquilo. Isso também funciona com a Luísa, é uma pessoa, né, estudada, inteligente, mas qualquer pessoa que não tem um mínimo de estudo, de repente, ou que não tem um mínimo de entendimento do que acontece na sociedade, posta alguma coisa, alguma pessoa que tenha a mesma linha de pensamento começa a replicar como se fosse uma verdade, o que às vezes não é. Isso é um perigo para a gente hoje. Mas também é a diferença da opinião no noticiário. As pessoas fazem muita confusão. Quando você opina sobre uma coisa, você noticia. Por isso que você tem 2 vertentes. Você tem a sua coluna, que é a sua opinião, e você tem a sua função de jornalista. Se, por exemplo, no ponto final, eu não escrevo minha opinião. Eu escrevo a opinião do jornal. É diferente da minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal costuma ser mais veemente do que a opinião do jornal. Tem que ser mais equilibrado. Mas uma coisa, por exemplo, e tem o noticiário, que não é uma coisa nem outra. É assim, quem, o que, quando, como, onde, por quê. Sem opinião. Outro dia a Luísa escreveu um artigo, parecia ser a opinião. Aliás, ele diz no artigo que era a opinião dele e eu postei isso por um amigo, dizendo o seguinte: eu concordo 100% com a opinião que está aqui relatada. Então, eu não disse que não coloquei, isso aqui é absolutamente a verdade. Não, é a opinião de Aloysio que eu estou mandando para um amigo, que a gente discute a respeito. Bom, mas o entrevistado é Vladimir. Vladimir, exatamente. A pergunta é o seguinte, Vladimir. Hoje, esse risco, essas coisas que alguns políticos fazem, que você acabou de dizer, se aproximando da eleição, ficam quase que meio em cima do muro para cair para um lado que for mais conveniente na reta final. Você não acha que isso o eleitor está começando a perceber com muito mais intensidade do que há anos atrás? Desculpa, eu fui passar o telefone, eu não ouvi a pergunta. Pode repetir. Bom, vamos lá. Quando você falou de políticos que vão se aproximando das eleições e que ficam meio que em cima do muro para cair para um lado para o outro, de acordo com a conveniência, você não acha que o eleitor também já está começando a entender isso? Eu acho que já entendeu. Já entendeu? Eu acho que o eleitor já entendeu. Eu acho que o político precisa de posicionamento, né? Então, por isso que eu disse aqui na pergunta anterior até sobre o Fred Machado, o meu posicionamento, ele é claro e cristalino. Mas eu tenho que ter o entendimento de que o que for bom para a cidade, uma hora eu posso conversar com um lado ou conversar com o outro. E conversar é uma coisa, ter posicionamento político é outro. Então, assim, eu acho que todo político daqui para frente, cada vez mais, vai ser cobrado pelas ruas e pelo eleitor qual é o seu posicionamento. Porque não adianta chegar no período eleitoral e querer mostrar uma coisa que ele não foi ao longo do seu mandato inteiro. Isso está cada vez mais claro. Isso que eu estou colocando. Está cada vez mais claro isso. E com o advento da rede social, a informação chega muito rápido. Por exemplo, final de semana agora eu passei na Praia do Farol, né? Sábado e domingo eu fiquei por lá fazendo visita e tal. Fui no aniversário de um amigo. Estava tendo uma roda de pagode. Eu peguei o microfone e cantei 2 músicas ali. Tiraram uma foto, colocaram num grupo e começaram a fazer um escândalo, porque a informação circula, o que não tem nada a ver com a O novo pagodeiro. Não, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, como é maluco da cabeça. Doente do bem. Então, assim, a informação circula muito rápido sobre qualquer assunto. Do mais básico ao mais importante. Essa circula. Você é da teoria que se um projeto é bom para a cidade, claro, é interessante, você vai votar. Isso é o que une as pessoas, independente de lado político. Por exemplo, eu vim a Campos ao lado da deputada Thalíria do PSOL para fazer o anúncio oficial da emenda da UF. Eu e a Thalíria, politicamente, não temos nada a ver um com o outro. Absolutamente nada. Ela tem uma linha ideológica dela, eu tenho outra linha mais de centro, né? Eu tenho uma formação
mais trabalhista, mas eu sou uma pessoa mais de centro, pessoa mais equilibrada, ela radical à esquerda, com discurso radical à esquerda. Mas, gente, o que nos unia ali no mesmo palanque era a emenda UF. Era educação. Era educação, era ciência, era tecnologia. E houve, não sei se você viu, eu postei algumas fotos, né, do evento. A foto minha com a Thalíria, que foi uma foto só eu e ela, teve mais comentário por causa de briga Esquerda e direita. de esquerda e direita do que a própria postagem em si. Isso É uma coisa que não tem Isso cabimento. Então, assim, fizeram também agora com o Rafael, esse negócio tem uma Rafael com o Zé Dirceu. não, e outra, tem uma foto que circula, até entre o grupo do pré-candidato Caio, não estou dizendo que seja ele que esteja espalhando, mas tem uma foto da festa de Santo Amaro, onde eu e o Rafael nos cumprimentamos, demos meio que um abraço de lado, assim, que espalham aliança entre Vladimir e Rafael. Abraço de lado é meio complicado. Eu fui cumprimentado, um abraço nele. Então, assim, as pessoas precisam se falar, precisam ter o mínimo de convivência, independente da bandeira convívio política. social. É lógico, não existe isso. Agora, você não foi um moço, né? Não foi o quê? Desculpa. Não foi um moço lá no Santo Amaro, você não foi um moço. Eu não fui. Eu não ia me sentir bem ali, não. Não fui somente por isso. Não ia Por que me não? sentir, eu não ia me sentir bem, o ambiente estava muito carregado, sabe? Muito pesado. Eu prefiro não ir. Mas como assim? Muita gente ali que eu não me sentiria bem ir. O presidente da Assembleia, André Ciliano, me convidou. Eu falei, presidente, agradeço o convite, mas eu almoço com o senhor em outro lugar. Preferi seguir meu caminho. Mas aqui, vamos falar então sobre, antes do último bloco, o último bloco vai ser político mesmo, Partilha dos Royalties. Agora, dia 22 de abril, o julgamento, enfim, o julgamento da partilha, que não deve passar disso. Como é que você vê isso como parlamentar, né, como parlamentar da região, e sobretudo, muito se diz, inclusive você é atacado por isso, inclusive, pelo pessoal lá do pré-candidato Caio, de que você estaria esperando essa decisão para decidir se seria pré-candidato mesmo a prefeito de Campos ou não. Como é que você vê como parlamentar regional e como é que você vê isso que é falado, que você estaria esperando isso para definir sua vida política em relação à eleição de outubro? E criticado por isso também. Bom, primeiro eu vejo com preocupação ainda. Eu, inclusive, encontrei com o governador Wilson em Brasília essa semana. Ele fez uma visita à bancada do PSD para tratar sobre a possível repactuação que existe do acordo de recuperação fiscal junto ao governo federal, porque realmente é impagável o modelo que está proposto. E a gente está ajudando ele, inclusive levando em outras bancadas para poder fazer um trabalho de convencimento, primeiro com os líderes de bancada, porque isso não é um problema só do Rio, né? É um problema de outros estados também. Então a gente está ajudando o governador nisso. E perguntei a ele sobre a questão, qual vai ser a estratégia que ele vai adotar sobre a questão do julgamento do dia 29 de abril. Ele pediu para que eu ligasse para ele agora, esta semana, para poder a gente sentar e estudar uma estratégia em conjunto para não ficar uma coisa muito cada um vendo de que forma vai atuar. Então, assim, eu fui um defensor contundente, né, fiz visitas importantes a ministros do Supremo, conversei, conseguimos, não fui eu sozinho, logicamente, mas conseguimos adiar. Só que na própria decisão do adiamento, a ministra Carmen Lúcia disse que é em caráter irrevogável. Ou seja, ela vai colocar em votação de qualquer forma no dia 29 de abril, se o Congresso não achar um consenso. Então nós precisamos urgentemente apresentar uma proposta ao presidente da casa, Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, para que ele faça um trabalho junto aos líderes de bancada do entendimento. Então a gente vai construir essa proposta. E sobre se vai ser redistribuído ou não, Luiz, se colocar para votar do jeito que está, eu acho que nós vamos perder. Sim. Eu acho mesmo que nós vamos perder. Então a gente precisa urgentemente encontrar um modelo que seja pelo menos aceitável pelos demais estados, porque hoje a situação mudou. Quando foi aprovada a lei, apenas Rio e Espírito Santo eram produtores de petróleo em larga escala. Hoje não mais. Hoje tem São Paulo, hoje tem a Bahia, hoje tem Alagoas, hoje tem Sergipe. Então, assim, tem outros estados que já produzem petróleo que agora devem dizer assim, aliados. Opa, vamos repensar isso daí. Então a gente está costurando isso, eu não vou aqui adiantar o que nós estamos fazendo, até por uma questão de estratégia, mas eu vou sentar com o governador muito em breve para poder alinhar com ele qual vai ser a forma de atuação, tanto individual, porque é importante também ter uma forma, às vezes, individual de ataque, né, a esse problema, mas também uma estratégia coletiva. Sobre
se eu sou candidato ou não por isso não tem nada a ver. O que eu estou decidindo, como eu te falei, nós estamos criando um projeto para a cidade. Eu só vou anunciar se sou ou não candidato quando esse projeto estiver pronto. Nós vamos ter um projeto para a cidade e o nosso grupo vai escolher quem vai representar esse projeto. É simplesmente isso. Eu disse aqui desde o início que eu não acredito em projeto individual. Eu acredito em projeto coletivo. Eu disse isso aqui em outras entrevistas. É a primeira entrevista que você deu aqui. Que eu não acredito em Salvador da Pátria. Não existe isso. E talvez, Aloysio, tenha sido esse o problema da desilusão das pessoas com o Rafael. Porque ele se vendeu como Salvador da Pátria na eleição passada. Eu vou manter isso, eu vou manter aquilo, não vou acabar com isso, não vou acabar com aquilo, não vai ser diferente, eu vou mudar, eu vou fazer. E fez tudo o contrário do que ele prometeu na eleição. Não existe Salvador da Pátria em grupo nenhum. Não existe. Existe um projeto que está sendo desenvolvido e que nós vamos apresentar à sociedade, vamos apresentar os nossos argumentos e vai vencer o debate aquele que tiver o melhor projeto e que tiver o maior poder de convencimento junto à população. Quando o projeto estiver pronto, estará pronto em breve, porque esse grupo de discussão já está desde o ano passado, se reunindo, debatendo, propondo. Vamos ter um seminário agora, final de março. Eu vou trazer pessoas aqui da área de educação, da área de saúde, da área de desenvolvimento, para fazer uma palestra para o grupo de trabalho, inclusive, para que possa enriquecer ainda mais esse grupo de trabalho. E quando o projeto estiver pronto, esse grupo vai sentar e vamos analisar quem é o melhor candidato para representar esse projeto. Se for eu, pode ser, mas também pode ser outro. Quem? O projeto não é individual. Seu pai se anunciou. Mas meu pai não é o candidato. Né? A gente tem um grupo que hoje tem 7 partidos confirmados. Seu pai não será o candidato. Dificilmente. Dificilmente. Ele... Condição então, assim, jurídica. Eu acho que não será o candidato. Né? Ele está dizendo que vai ser bem, mas eu acho que não será o candidato. Nós temos o PSD, nós temos o PSC, nós temos o PROS, nós temos o Avante, nós temos o Podemos, que eu acabei de anunciar essa semana, temos o PTC e o PRTB. São 7 partidos que compõem um grupo político que está desenvolvendo um projeto para a cidade. Vamos acabar de elaborar o projeto e vamos decidir quem é o candidato. É simples. Eu estou fazendo, Luiz, modéstia à parte, eu acho que estou fazendo um bom trabalho em Brasília. E acho que o meu trabalho lá é necessário. Né? Poderia estar ajudando mais ainda o município se quisessem a minha ajuda. Né? Mas, infelizmente, eles não querem. A verdade é essa, porque eu já me coloquei à disposição várias vezes. Mas eu acho que se eu sair de Brasília, eu posso fazer falta também. Então é uma coisa a se avaliar. Eu tenho um sonho de um dia ser prefeito da minha cidade? Claro que eu tenho. Mas não necessariamente precisa ser agora. Pode ser também pode ser. Então, assim, eu não me coloco como pré-candidato, porque eu vou esperar esse plano de governo, esse plano para a cidade, essas propostas para a cidade ficarem prontas. É apenas por isso. Não tem nada a ver com partilha, com outro tipo de coisa que às vezes mas em termos práticos, esquece você ou esquece o projeto do seu grupo nessa análise. O que esperar de um prefeito, se passar partilha nos moldes que foi aprovado no Congresso? Olha só, o que é possível fazer? Se passar, inclusive o projeto que nós estamos desenvolvendo tem que mudar todo, porque nós estamos desenvolvendo diante da realidade atual. Né? A possibilidade de passar muda tudo, inclusive no projeto que nós estamos desenvolvendo. Então, assim, a gente trabalha com hoje, com o que nós temos na mão. Se acontecer, Luiz... Mas abriu ali, né? Tem que repensar. Não, sim, se acontecer, tem que repensar tudo. Qualquer candidato tem que repensar tudo. A solução? Olha só. Então, vamos partir do cenário pior. O município, o Estado, a federação, ela não pode decretar falência. Sim. Né? Então, se acontecer a partilha... A LRF não vai acabar por conta disso. Não vai acabar. E aí a União vai ter que suprir de uma outra forma. Isso é um argumento que eu usei, inclusive, com uma pessoa da área econômica do governo. Olha só, vocês vão deixar acontecer uma tragédia para vocês terem que intervir? Depois vai ficar pior. É a mesma coisa que acontece com o Estado do Rio. O governo federal, por talvez uma briga política entre o presidente e o governador, vai deixar o Estado quebrar? Não pode, porque o Estado não pode quebrar, ele não pode decretar falência. Então, se deixar acontecer o pior, uma hora o governo federal vai ter que intervir. Então, muda tudo, muda. Mas não pode decretar falência. Alguém vai ter que intervir. E esse alguém certamente será o governo federal, porque é quem tem a maior concentração de recursos. Agora, se isso, quer dizer, no pior dos quadros passar, você fala que se for e a expectativa é verdade, todo mundo fala isso,
Não, eu digo que isso, se for, eu que digo se for isso pra sempre. Não, sim. A expectativa é essa. Não, mas teve pessoas que achavam que não iam repartir. Você lembra bem disso. Houve uma reunião de prefeitos com o governador que ele chegou a assumir depois dessa reunião que ele estava equivocado, que ele achava que não ia. O governador. O governador disse, Sim, vários sim. prefeitos, você inclusive noticiou isso na época, lembro. que o governador disse assim, dessa forma que eu vou repetir aqui para os prefeitos, eu estava lá como deputado, ele falou assim, eu estava equivocado. Eu acho que se votar nós vamos perder. Palavras do governador. Eu lembro. Porque no início ele achava que não, mas depois ele viu que sim. E ele disse isso, não foi ninguém que falou, foi palavras dele. Então, até com base ele confiava muito na experiência que ele tinha como magistrado federal, né? E, enfim, e deu com os burros na água. Mas a gente sabe disso. O que eu falo, pergunta é o seguinte, pergunta objetiva. Se passar, o que o Estado. Aliás, vamos recapitular para o ouvinte, para o telespectador. Isso já está aprovado no Congresso. já está aprovado, está subliminar. Câmara e Senado. Isso 2012 ou 2013? 2012. Aprovou em 2012. A liminar de 2013. 2013. Carmen Lúcia. Se passar o que está ali, há solução aritmética para Campos? O governo federal terá que intervir. O município não pode decretar falência. O orçamento de Campos, a previsão de perda de receitas é na ordem de 78% das receitas de petróleo. Isso vai representar aí 35% da receita total do município. Hoje a prefeitura já tem uma folha na casa de 1 bilhão. 1 bi 100. Não chega a 1 bi 100. No próprio orçamento que colocaram, está dando 900 e alguma coisa, tem mais uns encargos, vai dar 1 bi. Dá 1 bi de folha. Deve chegar a 1 bi 100 contando o RPA, DAS, aí pode ser que chegue. Sim. Falando de servidor. Servidor dá 1 bi. Não, servidor concursado não, mas enfim, quem serve, né? Não só se concursado. juntar RPA, DAS, servidor, pode ser que chegue a 1 bi 100. Mas então assim, não há como a prefeitura se sustentar se passar. Não há, porque hoje você já tem um orçamento que é apertado, mas que bem administrado dá para você manter o básico. Hoje nem isso, aí já é uma coisa de gestão, é uma crítica de gestão, nem isso a atual gestão consegue fazer. Mas eu acho, pelo que eu estudo e pelo grupo que a gente está desenvolvendo, que com o orçamento atual, mesmo apertado, dá para manter o básico. Em dia, salário em dia, cidade arrumada, se você consegue manter. Só que se passar a redistribuição, tem que repensar tudo realmente. E aí vai ter que ter uma intervenção aqui do governo federal. Não só aqui não, gente. Não estou falando de Campos, não. Estou falando de Campos, estou falando da Barra, Quissamã, Macaé. Eu estou falando de toda Macaé a região produtora de petróleo. tem o excesso das empresas, né? Macaé tem essa... Mas vai sofrer, Luiz. Não, vai sofrer, vai. Sofrer, não tem como. Sim, lógico, você tem uma previsão Estado do orçamentária. Rio. Não tem como, não há hipótese. Então, se isso vier a acontecer, vai ter que haver uma intervenção de alguma outra forma. Então, eu vou pedir ao deputado Vladimir e a Luiz um tempinho para fazer o intervalo e voltamos para concluir o nosso último terceiro bloco. Tem pergunta? Hein? Você falou que tinha um grupo de perguntas, tem mais alguma pergunta? Não, do grupo acho que não. Não, Vamos partir para a parte política mesmo. Política. Vamos embora. Política no último bloco. Voltamos em instantes. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho,